vocês estão conseguindo me ouvir. Bom dia a todos que se encontram aqui hoje. Por que estamos aqui? A mudança climática é de verdade? É real? Provavelmente vocês responderam essa pergunta com um sim bem forte, ou pelo menos eu espero. Mas vocês conhecem alguém que faria uma pausa? Os políticos da decepção e a manipulação da informação climática han sido permitidos de fazer uma poluição desse tipo de resposta. E isso leva ao adiamento da ação climática e a expensas do nosso planeta. Eu sou Dana Schran e eu apoio a ação climática em contra da desinformação. O CAD tem quase 80 membros ao redor do mundo, com sistemas que lutam contra sistemas que permitem que a desinformação floresça. Mas como conseguimos chegar até aqui? Nós fizemos um salto quântico. Há 5,5 bilhões de pessoas na internet e continuam aumentando, e é caótico. E esse caos está começando a quebrar a confiança entre a mídia, entre os cientistas e entre nós. Eu tenho visto isso com meus próprios olhos. Eu venho de uma cidade pequena, uma cidade rural, conhecida como o coração de tudo no Ohio, nos Estados Unidos. E meu avô, ele é um fazendeiro, o nome dele é Jun, foi abordado por uma organização de base que estavam falando sobre uma invasão solar que colocaria a saúde deles e das suas lavouras em risco. Essa conversa tinha um propósito segredo. A urgência da nossa situação não pode ser falado o suficiente. E esse exemplo é uma de milhares de exemplos que continuam a crescer. Precisamos de uma estratégia coordenada para voltar à verdade, para garantir um ambiente sustentável para todos nós. É por isso que estamos aqui. Se as perspectivas se complementam ou se contradizem, nós precisamos trabalharmos juntos para criar uma nova visão. Chamemos isso cooperação. E a cooperação é como a música do jazz. Você pode liderar e colocar o tom, ou você pode permitir que os outros levem você e curtir o inesperado. As pessoas inteligentes e apaixonadas que estão aqui hoje estão precisamente para fazer isso. Vamos cooperar, colaborar, para compartilhar o que nós vemos, para aprender e compreender, para que outros também possam saber. Apenas temos esse dia, então eu peço que cada um de vocês esteja presente para conectar e para ver e entender o outro. Tomemos e vamos inspirar todos juntos. E exalar todas as suas responsabilidades, todos os seus compromissos que estão na sua cabeça nesse momento. E deixem do lado. Fiquem aqui e agora. E deixem que a música leve vocês. Mas não apenas me ouçam. Temos muitas pessoas aqui, especialistas, companheiros apaixonados. Eu vou agora chamar a meu companheiro do CAD. A cara, o rosto dele ficou no Times Square. Vocês talvez conheçam ele. Vamos dar as boas-vindas a Imran Ahmed. Bom dia a todos. Eu quero falar que não fui eu que pediu de colocar meu rosto no Times Square. Fiquei sem graça, mas talvez vocês reconheçam algumas das palavras que eu vou falar.
Eu mandei uma mensagem para J.D. Vance com elas, mas talvez vocês reconheçam. Eu tenho uma ONG que olha o jeito que a desinformação se esparce. Eu comecei a CCDH há uns anos porque meu amigo, Joe Koch, trabalhava no Reino Unido e ele foi assassinado por um membro da direita porque achou que era uma coisa feita, que você pode assassinar uma pessoa de 41 anos só pelo que ele pensa. E isso aqui é um exemplo da geopolítica. É uma longa jornada. Uma das ferramentas utilizadas por aqueles que se opõem às ações e à divulgação da desinformação nos espaços digitais tem a ver com a liberdade de expressão. E eu quero começar falando sobre isso. A democracia, a liberdade e a ciência dependem da liberdade de expressão. Os pais da liberdade de expressão, Milton, Locke, Madison et al., eles entendiam isso claramente. Eles sabiam que a nossa sociedade não poderia florescer sem isso. Sem o direito a falar, a desafiar e a ficar em desacordo, mas também reconheciam explicitamente a liberdade, que essa liberdade nunca deveria ser uma licença para danar. James Madison avisou que a liberdade poderia estar em risco pelos abusos da liberdade e de poder. Isso é mesmo a liberdade. Pode ser destrutiva, às vezes, quando é utilizada de mau jeito. Joseph Goebbels alguma vez falou que sempre ficaria como a brincadeira, a piada mais engraçada da liberdade, mas as formas na qual foram destruídas. Décadas depois, Vladimir Putin também fez eco da mesma questão, quando as democracias ocidentais lutavam em contra das campanhas. Os amigos da democracia exploram a liberdade de expressão até que não é mais necessária. Hoje, as redes sociais dizem ser as protetoras da liberdade de expressão, porém eles só utilizam isso como uma salvaguarda para seus interesses. A intenção não é proteger as nossas liberdades, senão proteger eles mesmos e as suas companhias de discursos que podem levar eles à responsabilização. Elon Musk processou a minha organização por quantificar como as suas plataformas espalham ódio e lucra disso. Ele não estava defendendo a liberdade de expressão, ele estava vendendo, como um juiz dictaminou, silenciando as vozes da crítica. O Sr. Musk diz ser um defensor da liberdade de expressão. Ele diz que a liberdade de expressão é a roca fundamental da democracia. Isso não faz sentido, é reducionista. É uma lógica de um bilionário que define a democracia e os valores que estão com ela como qualquer coisa que você pode fazer sem ter consequências. O Madison sabia que a liberdade de expressão era mais do que o direito a falar. Era o direito a saber a verdade. Ele disse que o avanço do conhecimento é o único guardião das liberdades verdadeiras. As plataformas não estão defendendo as liberdades. Eles estão suprimindo a informação real. Nos Estados Unidos, onde eu moro, na primeira emenda defende em contra da censura, mas as sociedades democráticas têm o direito a demandar transparência e responsabilidade das companhias privadas, especialmente quando
se trata da supervivência do nosso planeta. A minha organização utiliza ciência e dados e pesquisa para documentar como as companhias de redes sociais permitem essa negação, criando quase 70% de conteúdo que nega a mudança climática online. Isso não está escondido, isso é feito abertamente. E se monetiza a partir disso. Mesmo após a relatoria, as plataformas continuam estando online. As plataformas não estão lucrando apenas deles mesmos, sino daqueles que espalham essas mentiras. As plataformas escolhem não agir porque as mentiras geram lucro para eles, geram receita para eles. Essas mentiras não são apenas fatos alternativos. Negar questões climáticas está desenhado para, de forma cínica e precisa, adiar a ação, como estudos demonstram. Sabotar a informação quando o mundo precisa de unidade. Isso não é liberdade de expressão, isso é manipulação da realidade. É um espaço poluído onde a ira pesa mais que a verdade. A liberdade real precisa de cidadãos informados. Senão, estamos falando apenas de poucas vozes poderosas que lideram e falam enquanto as outras ficam silenciadas. Precisamos lidar com esse problema diretamente. Requer de mais do que apenas de recursos e tecnologia. Precisamos de confiança. Não é apenas uma questão. Precisamos de comunicação, precisamos de fatos, senão não teremos soluções. Se as mentiras se espalham, a ação fica adiada. A ciência, as instituições não têm como chegar a essa confiança. Não estamos chamando a censura, estamos chamando a transparência para um discurso mais informado. Nós sabemos, para podermos saber quem está moderando esse conteúdo, que as plataformas se responsabilizem pelos danos. Estamos chamando a responsabilização democrática das ferramentas mais poderosas do mundo, que são as que menos regulação têm. Se as mentiras continuam a acontecer no nosso ecossistema, blocando, não permitindo que podamos ver a verdade. Não há funcionado, porque as plataformas, através dos seus algoritmos aditivos, viciantes, monetizam disso. Não se trata apenas de política, senão de coragem. Não podemos proteger o planeta se não protegemos a verdade primeiro. O tempo para agir é agora. A inação leva ao colapso climático, à erosão da democracia, como os brasileiros sabem bem. Eu tenho uma filha de 6 meses em casa, nos Estados Unidos, em Washington. E a sua carinha sorridente foi a última coisa que eu vi antes de sair, e é o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu apenas deixo essa carinha, esse amor, essa esperança, se eu acredito que posso fazer que o mundo seja melhor para ela. Porque eu sei que o mundo está sob ameaça. Ha sido atacado por 2 crises que estão interligadas, o desordem climático e a desinformação, ambas impulsionadas pela avarícia humana, pela indiferença e levando o futuro, ambas levando o futuro dos nossos filhos de a pouco. Não sejamos silenciados pelos bilionários que argumentam a liberdade. Essa luta precisa ser ganhada, não amanhã, senão hoje, pelo futuro da democracia, pela supervivência do nosso planeta, pela minha filha, pela minha família, a sua, todos nós. Obrigada.
E agora nós gostaríamos de ouvir do governo brasileiro, dos Santos, por favor. Olá a todos e todas. Bom dia. Desafio grande falar depois dessas falas iniciais, que acho que trazem um pouco da urgência do tema que está colocado aqui hoje. Então, eu queria começar agradecendo o convite da organização do evento para que o governo brasileiro estivesse aqui representado e compartilhar um pouco com vocês do trabalho que a gente tem feito, mas, sobretudo, da visão que eu acho que todos nós e todas nós compartilhamos aqui hoje. Nós estamos há 7 meses e meio da COP30, que vai acontecer em Belém. Isso significa que a gente tem esse tempo, não para encerrar esse debate, que é um debate que vai muito além de qualquer evento, por mais importante que ele seja, mas para produzir, para fortalecer, para conectar e para aprofundar o nosso entendimento dessa questão e como entender como a gente pode levar tudo isso para os grandes líderes globais em um cenário bastante adverso. Por isso, integridade da informação nunca foi um tema tão importante quanto é nesse momento. Para criar consciência e maturidade na visão sobre mudanças do clima, para fazer frente a um cenário internacional que ameaça todos os dias uma série de direitos considerados como já conquistados, mas que estão novamente em disputa, e também para garantir o futuro. Não que o problema seja futuro, o nosso problema é presente, mas a oportunidade de enfrentar esse problema no presente é a nossa única possibilidade de construir futuro. E nesse momento em que o cenário parece tão complexo e tão adverso, ter um horizonte de futuro e ter esperança de futuro é o único caminho da gente seguir trabalhando. Portanto, eu acho que o desafio que está colocado para nós todos que estamos aqui em diferentes lugares comprometidos com esse assunto é um desafio presente, mas um desafio também que nos garante um futuro. Dito isso, o governo brasileiro tem trabalhado incessantemente na defesa da pauta da integridade da informação em diversos fóruns, sejam eles nacionais, internacionais, multilaterais. O governo brasileiro levou o tema da integridade da informação ao G20 no ano passado. Foi um momento bastante importante de amadurecimento da ideia de integridade da informação e de reunião de esforços, inclusive com assinaturas de acordos multilaterais em torno do tema. O tema tem sido tratado em fóruns na ONU, na Unesco, na OCDE. Portanto, este é um tema central desde o início do governo do presidente Lula. Mas agora ele ganha uma outra dimensão nesta interação entre integridade da informação e mudança do clima, que é uma interação que nos parece essencial não apenas pela COP30, que está colocada na agenda, mas pela urgência de transformar a integridade da informação em algo concreto na vida das pessoas, e nada mais concreto do que as mudanças climáticas. Portanto, ao lançar a iniciativa global pela integridade da informação sobre mudança do clima, o governo brasileiro, ao lado da ONU, ao lado da Unesco, com vários países que já aderiram a essa iniciativa, toma um passo adiante em pautar esse assunto, e não apenas em pautar, mas em usar a sua
capacidade de mobilização para trazer para perto pessoas como vocês que estão aqui hoje. Pessoas que acompanham esses temas, que conhecem esses temas, que produzem evidências sobre esses temas. Portanto, eu espero e acredito que daqui vão sair muitos dos insumos que nos ajudarão a construir uma ação concreta, uma ação unificada, ações baseadas em evidências científicas, ações baseadas em estratégias de comunicação adequadas a diferentes contextos, a diferentes realidades que vocês conhecem muito de perto, estratégias baseadas em cooperações concretas entre países, entre organizações, entre pessoas, entre vidas, que, afinal de contas, é o que está em jogo. A gente está lançando, na verdade, a gente está apresentando amanhã o capítulo brasileiro da Iniciativa Global pela Integridade da Informação e Mudança do Clima. A nossa ideia é que a gente tenha também no Brasil uma rede de pesquisadores e pesquisadoras, de organizações, de centros mobilizados em torno desse assunto e que isso se conecte com a iniciativa a nível internacional. Portanto, eu termino a minha fala dizendo que, nesses próximos 7 meses e meio, apenas para que isso sirva como senso de urgência, sabendo que o trabalho vai muito além disso, a Secretaria de Políticas Digitais, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e todo o governo brasileiro está à disposição de vocês para a gente construir tudo o que for possível e que a gente está trabalhando arduamente para que a gente consiga avançar com ações concretas sobre integridade da informação e mudança do clima. Obrigada. Thank you so much, Nina. Obrigada. I would love to hand over the floor. Muito obrigada, Nina. Agora eu vou passar para o Florence, da Unesco. A palavra é sua, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento Ana, Imran, Thaís e Nina, meus colegas nesse painel de abertura. Excelências, participantes, distinto público. É uma honra para a Unesco participar desta cúpula de integridade da informação e mudanças climáticas para compartilhar nossas visões sobre assuntos tão cruciais para as nossas sociedades. Não faz muito tempo que alguns de nós estivemos juntos no ano passado, seja em São Paulo, com o começo do G20, ou em Santiago, com a celebração do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, onde a Unesco começou a tratar do tema da integridade da informação e mudanças climáticas, e no Rio de Janeiro com o lançamento da Iniciativa Global. Comprometidos em unir forças pela integridade da informação sobre as mudanças climáticas. Foram eventos muito importantes e estar aqui hoje para nós é uma alegria muito grande. Estou realmente surpreso com o progresso que alcançamos até agora. Nestas observações de abertura, abordarei pontos que ressaltam a janela de oportunidade que temos hoje. Quando o tema do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 2024, foi anunciado como sendo a imprensa para o planeta, jornalismo diante da crise ambiental, a Unesco se comprometeu a ir além de um único evento. Nosso objetivo era desenvolver uma estratégia clara por meio da colaboração com diferentes partes interessadas para abordar os problemas sérios em questão. Para a Unesco, esse objetivo significa, entre outras coisas, aumentar a segurança dos jornalistas que cobrem questões ambientais e promover a integridade da informação sobre as mudanças climáticas e a tripla crise planetária, ou seja, a mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade. Estamos felizes em ver que nosso chamado ressoou profundamente, que podemos tomar medidas concretas hoje.
O fato de estarmos reunidos aqui esta semana para discutir a iniciativa global para a integridade da informação sobre mudanças climáticas é uma evidência disso. Junto com parceiros importantes, a Unesco tem orgulho de liderar uma iniciativa tão importante. O Fundo Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas financiará pesquisas confiáveis, compartilhamento de conhecimento e respostas estratégicas à desinformação, que vem negando o consenso científico em torno das mudanças climáticas e enfraquecendo políticas públicas baseadas em evidências sobre o meio ambiente. O trabalho será ancorado em 3 pontos. O primeiro, conectar redes de pesquisa internacional e jornalismo investigativo do Norte e do Sul globais. 2, criar uma estrutura estratégica para formuladores de políticas, mídia e educadores sobre maneiras de responder à desinformação sobre mudanças climáticas de forma eficaz. E 3, campanhas de divulgação direcionadas para neutralizar a desinformação e fortalecer a confiança pública nas comunicações relacionadas ao clima. A seriedade com que tratamos desses desafios não é exagerada. Nossa análise avalia que, nos últimos 15 anos, jornalistas foram atacados em pelo menos 749 vezes enquanto relatavam questões ambientais, com 44 jornalistas perdendo tragicamente suas vidas, conforme registrado no Observatório da Unesco de Jornalistas Assassinados. Os ataques ocorrem de muitas formas e são cometidos por diferentes atores. E não devemos esquecer que, globalmente, as jornalistas mulheres são sujeitas a ameaças desproporcionais. Além disso, a desinformação climática, a distorção de fatos sobre o aquecimento do nosso planeta e a negação do consenso científico também estão ganhando força renovada nas mídias sociais. Quando os fatos são distorcidos, o apoio democrático às medidas necessárias fica prejudicado. Portanto, é crucial proteger a integridade das informações sobre essas questões críticas. Para enfrentar esses desafios, a Unesco publicou o Roteiro Global para a Informação como Bem Público diante da crise ambiental. Esse roteiro reúne as ideias da Unesco e alinha nossas iniciativas em direção à COP30. Foi endossado pelo Conselho do Programa Internacional para o Desenvolvimento das Comunicações, o IPDC, em novembro passado, e ao mesmo tempo que convidou o programa a incentivar projetos nesta linha. O Conselho do IPDC também observou que o progresso desses projetos deve ser relatado durante sua próxima sessão do Conselho em 2026. Um elemento central da nossa estratégia é apoiar jornalistas que cobrem crises ambientais, permitindo que conduzam investigações completas e se defendam de ataques legais. O Fundo Global de Defesa da Mídia da Unesco também apoiará atividades relevantes em todo o mundo nesse domínio. Além disso, a alfabetização midiática informacional desempenha um papel importante nesse esforço. Nesse sentido, a Unesco apoia o desenvolvimento da alfabetização midiática informacional e competências digitais para todos, para permitir que as pessoas se envolvam criticamente com as informações, naveguem no ambiente online com segurança e responsabilidade e garantam que haja confiança em nosso ecossistema de informações e nas tecnologias digitais. A alfabetização midiática informacional fornece um conjunto de habilidades essenciais para enfrentar os desafios do século XXI, incluindo a proliferação de informações falsas, desinformação e o discurso de ódio, o declínio da confiança na mídia e inovações digitais, notadamente a inteligência artificial. Como enfatizou a diretora-geral da Unesco, Madame Audrey Azoulay, sem acesso a informações confiáveis sobre a perturbação climática, nunca poderemos esperar superá-la. Por meio dessa iniciativa, apoiaremos os jornalistas e pesquisadores que investigam questões climáticas, às vezes com grande risco para si mesmos, e lutaremos contra a desinformação relacionada ao clima que
corre solto nas mídias sociais. Estamos abertos a parceiros governamentais e privados que queiram assumir esse desafio, como implementadores ou doadores de fundos para essas iniciativas. Juntos podemos melhorar a integridade das informações e traduzi-las em ações para lidar com uma das crises mais importantes que a humanidade já enfrentou. Muito obrigado. Obrigada, Adalto. Thank you so much. I would love to hand over the floor to fellow core. Agora vamos passar a Thaís Lazeri. Thaís. Bom dia, muito obrigada. É uma felicidade estar aqui com vocês, para os que estão presentes e para os que nos acompanham virtualmente, né, no Summit de Integridade da Informação Climática. Antes de começar, eu quero me apresentar e fazer a minha autodescrição. Meu nome é Thaís, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, 1,57 m, estou usando um macacão roxo. Eu criei a fala há 5 anos, depois de quase 20 contando histórias em violações de direitos humanos e questões socioambientais, porque eu acredito que as histórias podem inspirar mudanças reais. E eu aprendi muito cedo como pessoas comuns podem mudar radicalmente a vida de alguém. E foi nessa jornada que nasceu uma inquietação, e quem já falou comigo já ouviu essa palavra várias vezes. Em meio à pandemia, com ataques ao STF e famílias deixando de vacinar seus filhos, eu me questionei o que acontecia na área socioambiental que talvez a gente não estivesse vendo. E assim nasceu Mentira Tem Preço. Nasceu com esse nome porque mentira todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe o custo que uma mentira pode ter, né? Mas, quando a gente olha para clima e meio ambiente, e o que a gente descobriu foi o que eu venho chamando de cadeia produtiva de mentiras, né? Quando a gente fala sobre clima, a gente fala sobre migração, saúde, economia, educação, demarcação de território, agronegócio, fé, meio ambiente e direitos humanos. E eu fico muito feliz de ouvir cada vez mais pessoas falando sobre direitos humanos quando a gente fala sobre clima, porque, no final, a gente fala o tempo inteiro da vida de alguém. E eu queria contar um pouco para vocês dessa cadeia produtiva de mentiras, né? Então, para essa cadeia de mentira funcionar, ela precisa de matéria-prima. A mais fácil de todas, porque não tem nenhum compromisso com a verdade, nem com o consumidor final. Uma mentira capaz de viralizar. Ou então, uma mentira maquiada, que a gente chama de greenwashing, ou aquela que vem em formato de anúncio. Depois, entra um sistema multicanal para essa cadeia funcionar. As plataformas, as redes de mensageria e os sites, onde a mentira circula 70% mais rápido do que uma informação verídica. Temos os atores, que eu venho chamando dos mentirosos profissionais, que trabalham muitas vezes de forma articulada. São especialistas em clima? Não são. E, por fim, nós, que premiamos toda essa cadeia com poder, influência e dinheiro. Hoje, enquanto estamos aqui, milhares de mentiras seguem sendo criadas, espalhadas, monetizadas e usadas como armas. Há famílias inteiras de mentira. As que dizem que as soluções para o clima não existem, que os impactos das mudanças do clima não são tão sérios, que o movimento climático não é confiável. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, 615 mil pessoas foram atingidas, 538 mil desalojadas, 183 pessoas morreram e 27 ficaram desaparecidas. A gente fala de um prejuízo de 88 bilhões para municípios. E uma das mentiras que mais circulou foi que a Madonna tinha feito um ritual para provocar a chuva. Parece piada, dá vontade até de dar risada. Mas é isso que a mentira faz. Ela afasta a gente do problema e afasta a gente das soluções. Essa é a segunda história. O Brasil terá 2 eventos para enfraquecer a COP30. Um ligado ao agronegócio, o outro da extrema-direita, com apoio internacional.
ambos na Amazônia Legal, região onde 88% dos prefeitos não mencionam questões ambientais em suas campanhas e onde pautas exploratórias avançam. Nessa mesma Amazônia, onde entre 85 e 2024, 90% do desmatamento foi para abrir pasto. Na mesma Amazônia, onde vive mais da metade da população indígena, que também é uma das que mais sofrem ataques nas plataformas digitais. As mentiras servem para paralisar direitos garantidos em protocolos internacionais, como a demarcação de terras e o direito à identidade. O ataque chega no território de muitas maneiras. Muitos aqui não sabem o que é acordar com uma vala e uma cruz ao lado da sua casa por defender a demarcação de terras. Mas é isso que acontece todos os dias, das mais variadas maneiras possíveis, em todos os territórios no Brasil. O custo que um defensor tem para a sua própria vida no segundo lugar dos que mais matam defensores socioambientais no mundo. E essa cadeia produtiva de mentiras também precisa de mim, de você, de todos nós. Para mudar essa engrenagem, a gente apostou numa nova, que eu venho chamando de ecossistema de impacto, que é uma mistura de produção de conhecimento, engajamento, educação midiática e integridade da informação. E a ideia é pensar como floresta, coletivamente, trazendo espécies aguerridas e inquietas de áreas distintas, que juntos compõem a nossa democracia. E para essa nossa engrenagem nova funcionar, a gente precisa de um elemento-chave: trazer as pessoas para perto, sem julgamentos, na tentativa de reconstruir o tecido social propositalmente esgarçado. O Summit é um passo nessa jornada e eu fico muito feliz de dividi-los com vocês, ao lado da Kátia, que coorganiza o evento junto com a Ken. Essa nossa trajetória já contou muitas histórias. Histórias de humor, que alcançaram 1,5 milhão de pessoas. Histórias de demarcação de territórios, que foi um dos posts, o post mais visto no Instagram. E agora conta também com esse evento, com tanta gente querida e tanta gente aguerrida. Por isso tudo, falar de integridade da informação às vésperas da COP é urgente. A gente vem acompanhando como as plataformas digitais estão desmontando suas políticas de moderação de conteúdo e checagem de informação. E, por que não dizer, de direitos humanos, tornando as redes e a vida real mais hostis para muitos de nós e para quem a gente ama. Não podemos assistir a tudo isso na tela do nosso celular. E é por isso que estamos aqui. Para seguir mobilizados e vigilantes, porque direitos precisam ser defendidos sempre, para avançar em políticas de transparência e regulamentação, numa batalha de forças e recursos desiguais, para criar pontes e soluções coletivas com ambição global, inclusive as que ainda não existem, para imaginar novos futuros e sonhar juntos. Quando a minha filha nasceu, eu pedi para o mundo ser muito bom com ela, até me emociono falar. Então, eu estou fazendo esse pedido para vocês. Muito obrigada. Thank you so much, Thais. Muito obrigada, Thaís. Lindas palavras para vocês, de todos vocês. Obrigada por abrir a cúpula hoje. Vamos dar aplausos para eles. E o primeiro evento do dia é esse. Vamos começar. Muito obrigada por tudo isso.